Fala pessoal, tudo bom? Hoje a gente tem uma roda digital um pouquinho diferente, que é o seguinte, é uma roda digital interna. A minha equipe queria perguntar algumas coisas para mim, e aí eles separaram algumas perguntas que são legais para eles e também para você. Então eu vou responder as perguntas gravando para você também poder saber, porque eu tenho certeza que algumas delas vão ser legais para o seu negócio, tá bom? Vamos lá? Yara, pode perguntar, Júlia. Então, qual contexto de empresa vocês decidiram implementar a venda de produtos físicos? Legal, essa pergunta é muito boa, porque são dois contextos diferentes. O primeiro foi o seguinte, eu queria ter uma empresa que não dependesse da imagem da Tati na época, né? Então, eu queria ter uma empresa que eu pudesse passar para os meus filhos, ou eu pudesse vender, ou pudesse ter um equity, alguma coisa do gênero, que fosse completamente dissociada da Tati. Na época, olhos diários, outras coisas não eram ainda, né? Depois a gente foi trabalhando todas as outras para serem assim, mas eu queria poder ter isso. Então, essa era a primeira coisa que eu queria ter. A segunda coisa é que eu já pensava muito assim, poxa, eu tenho uma dor que é melhorar a visão da pessoa e eu sei que essa dor não é aplacada só com exercício. Ela também pode ser com produto físico, com uma série de outras coisas. Então, a minha cabeça já era uma cabeça de ecossistema. Já pensava, putz, estou oferecendo uma das soluções, mas tem um monte de outras soluções aí. E então eu pensava assim, vou começar uma empresa de produtos físicos, de suplementos, e a maneira mais fácil de começar uma empresa de suplemento é começar por um suplemento que eu já tenho cliente para ele, que era o cliente da pessoa que tem problema visual. Depois eu podia ter outros suplementos, outras coisas, que é o que tem hoje, né? Tem colágeno, tem suplemento para dormir, tem uma série de outras coisas. Mas lá, desde o início, eu já pensava assim, eu já tenho público e eu posso ter um outro produto para esse público. E eu me lembro até uma coisa interessante, que quando eu fui negociar com as fábricas, eu primeiro percebi o seguinte, a Tati, ela tomava aqueles suplementos e ela importava. Quando a gente viajava para fora do Brasil, ela comprava suplementos porque não tinha no Brasil a quantidade que ela sabia que era boa. No Brasil só tinha um pouquinho, só para dizer que tem, né? Se olhar, só tinha um pouquinho. E aí ela importava. Então, eu primeiro tive que procurar uma fábrica brasileira que fizesse aquela quantidade. E aí, quando eu fui negociar com a fábrica falou que eu tinha que comprar pelo menos 1.000, né? Então, eu fui lá e negociei com eles, aquela coisa toda. E a gente fez uma aula da Tati. E eu vendi 5.000. Eu tinha comprado 1.000 e tive que correr para poder fabricar muito mais. Quer dizer, não era só a Tati que precisava, né? Várias outras pessoas. Eu já tinha demanda, já estava tudo ali. E a gente só não sabia. O dinheiro já estava na mesa, né? Mas não só o dinheiro estava na mesa. É pessoas que queriam aquilo e não tinham como aplacar aquilo lá, né? Então, assim, qual é o contexto? O contexto de que eu queria ampliar a nossa empresa, ter outros produtos, outras coisas, a empresa ainda podia crescer muito mais, mas eu sabia que eu podia oferecer aquilo tudo sem muito esforço. A verdade foi essa, sabe? E hoje eu tenho uma empresa que realmente, se eu quiser passar para meus filhos, vender, colocar influencers, fazer outras coisas, eu consigo. Tá, então em qual contexto da empresa vocês decidiram agora internacionalizar? Internacionalizar foi o seguinte, em 2018, quando a gente virou sócio, eu vinha do background do Arquitetos de Sucesso. E eu tinha, Arquitetos de Sucesso é um produto, eu sou arquiteto de formação. Então eu tinha um produto de múltiplos 7 dígitos, assim, né? Só deu sol, como é que eu consegui fazer múltiplos 7 dígitos num produto que não tem nem 200 mil pessoas no Brasil. Então eu tirava leite de pedra mesmo, porque eu tinha que ter LTV, um monte de preocupação que ninguém tinha naquela época com o infoproduto, porque naquela época era muito diferente. Eu não só vendia, vendia. Mas eu tinha um pouco muito pequeno, já pensava em internacionalizar por causa daquilo. E a gente virou sócio, primeiro ano a gente dobrou de tamanho. Porque eu estava acostumado com um público pequeno, de repente todo mundo tem problema visual, todas as coisas que eu fazia para o público pequeno eu conseguia fazer para um monte de gente, dobrou de tamanho. E aí eu queria dobrar de tamanho de novo, e bateu no teto e não passava daquilo, e aí eu lembrei que a minha solução para arquitetura era internacionalizar. E a Tati também já tinha isso em mente, tanto que ela já tinha até logo para ovos de árvore, aquelas coisas que eu nunca tinha feito. Então a gente pensou, vamos botar o pezinho lá fora e ver o que é que a gente pode fazer. E a gente separou um dinheiro que a gente chamou de verba de guerra na época, que era 80 mil. Que a gente pensou, se a gente perder esse dinheiro, a gente não vai falir
vai a empresa continuar rodando e tal, para a gente ver o que é que a gente pode fazer lá fora. E aí a gente foi prospectar, fazer uma série de coisas e tal. O que aconteceu no final foi aqueles 80 virar 240, e aí eu pensei, bom, esses 80 eu podia perder mesmo e tal. Então eu peguei os 240 e investi de novo, aí os 240 viraram 600, então a gente foi escalando muito rápido lá fora, porque aquele dinheiro eu não tinha a preocupação de reinvestir, que já era uma verba de guerra. E aí bateu no determinado teto lá fora, e eu, estudando e conversando com as pessoas que eu conheci lá fora, eu descobri porque que eu tinha batido no teto do Brasil. Aí eu ultrapassei os dois tetos ao mesmo tempo e a gente escalou e continuou dobrando. Foi dobrando a empresa em todos os momentos. Mas eu tinha muita coisa para crescer em cada um dos mercados. Eu só entendi que eu tinha um mercado muito maior. Uma coisa que eu costumava dizer, às vezes, quando eu falava para as pessoas que me procurar, por que você vai internacionalizar? Aí eu usava uma historinha que era assim, como se eu fosse um sapo que morava dentro de um poço. E assim, olha, eu era o rei daquele poço. Eu andava para um lado, para o outro, tal, isso aqui, para qualquer lado, conhecia tudo que tinha lá dentro. Aí um dia alguém chegou lá, foi pegar água e eu vi dentro do balde e conheci o mundo, assim. Aí não dava mais pra dizer, sabe? Não dava pra voltar pra dentro do poço. Aí é como se eu ficasse gritando pros outros sapos. Ele bate, vem, tudo, você é louco, aqui você conhece tudo, aqui tá todo mundo bom e tal. Mas não tem como dizer. Então a gente hoje é global. É porque a gente foi primeiro. Mas foi do Espírito Santo bem no início, assim, bem no início do marketing internacionalizando, bem no início de tudo. A gente levou as fechadas todas nas costas, abriu caminho para um monte de gente, mas para a gente foi fundamental, porque hoje metade do nosso faturamento é lá fora. E sobre o processo de internacionalização, assim, muita gente tem a percepção que é um processo muito difícil, você precisa conhecer a cultura da empresa ou do país. E como que foi isso para vocês? Teve que fazer muitas mudanças no produto? Júlia, eu tive que ignorar as várias opiniões, porque a primeira coisa que eu queria fazer era ouvir o que as pessoas de lá de fora tinham para falar. E eu me lembro que eu fui conversar com um sujeito que já era do mercado lá de fora, um espanhol, e ele começou a falar várias coisas. Você precisa ter uma copy para cada país, você precisa legendar. Ele falou só um bocado de coisa que eu tinha para fazer. Aí no outro dia eu fui conversar com uma outra menina que era do mercado e ela falou um monte de outras coisas que eu tinha que fazer que era o contrário do que ele tinha falado. Aí eu falei, cara, nenhum deles sabe o que é pra fazer. Eles estão tudo no achismo, assim, né? Aí eu falei, eu vou fazer e vou ver o que dá. Por isso que eu falei que era metade, que a verba era de guerra. Porque aí eu pensei, eu vou descobrir. Ninguém podia me dizer, eu vou descobrir. Então o que eu fiz? Eu pensei assim, qual é o conteúdo mais top que a gente poderia levar da Tati, que poderia fazer a pessoa conhecer a Tati? Ninguém conhecia a Tati. Uma coisa é eu vender no Brasil, tem lá 1 milhão de pessoas no canal dela. Outra coisa é eu vender fora do Brasil, ninguém sabe quem ela é. Falei, cara, a pessoa vai ter um carro. A pessoa vai olhar e falar, pô, quem é essa mulher? Então, mais do que culturar, era fazer a pessoa acreditar nela. Meu pensamento não era assim, tá dentro da cultura. Quem é essa mulher? Então, eu peguei os depoimentos, os melhores depoimentos, eram 10 melhores depoimentos, assim, e uns eu legendei, outros eu dublei. Porque eu não sabia qual que era o dublar ou legendar. E aí coloquei para rodar. Botei um pouco de dinheiro em cada um. E os melhores conteúdos dela, uns eu legendei, uns eu dublei, e outros eu coloquei ela falando portunhol mesmo. E aí a gente testou, para poder botar para rodar. E aí o que eu pensei? Falei, cara, eu nunca vou saber agora, de início, qual é o jeito certo de adaptar para cada país. E se eu for esperar isso, eu vou levar 1 ano para poder vender fora. E eu tenho uma coisa até hoje, mesmo com a empresa grande e tal, eu tenho uma coisa que é assim, eu faço, depois melhoro. Então pensei, a gente vende, depois melhora. Então a gente vai vender do jeito que dá, depois a gente melhora. E foi isso que a gente foi fazendo. Aí eu fui descobrindo que não precisava. Aí tem umas coisas que vão caindo as fichas, assim. Por exemplo, você não vê assim, sei lá, você não vê que Hollywood não faz Kung Fu Panda, versão China, versão Peru, versão... É o mesmo filme, sabe? Você não vê, chega no Brasil e vira Capoeira Panda, né? Ou então Kung Fu Jacaré. É o mesmo filme, cara. A mesma história. É o mesmo que tem alguns valores que são universais.
Então, essa história de você pegar e adaptar para cada país, tá na nossa cabeça, assim, é muito mais simples do que a gente pensa. Só para finalizar essa parte de internacionalização, hoje você acredita que é mais fácil internacionalizar do que era lá atrás? Com plataformas de pagamento internacionais, igual a Rebel. Hoje é mais fácil de internacionalizar porque a gente aprendeu. Então, quando eu fui, eu tinha que fazer todos esses testes. Aí eu tinha que testar qual era o jeito certo de vender, qual era a moeda certa, se o cara dividia, se o cara comprava em cartão, se comprava no boleto deles lá, que cada país chama de um jeito e tal. E eu tive que aprender isso. Eu aprendia e eu virava para a plataforma de pagamento e falava, você tem tal coisa, você tem isso, você tem aquilo, tal. Hoje não. Hoje eu ensino a fazer isso. O cara vai lá e segue o passo a passo e internacionaliza. O cara vai lá e usa a plataforma que eu criei. Então, assim, eu tenho vantagem e desvantagem a ter sido primeiro. A desvantagem é que eu queimei muito fosfato e eu apanhei um monte para poder fazer essas coisas, né? E a vantagem é que eu pude criar todo esse ecossistema. Então, quem vai agora é só chegar pro lugar fazer. E tem um monte de gente que já fez isso. Eu tenho um aluno que internacionalizou em 45 dias. Show. Agora, mudando mais para o contexto de time comercial, como foi que vocês decidiram implementar o time comercial que é a estrutura hoje do grupo? Eu tinha uma inquietação que eu acho que todo mundo tem no mercado, já teve em algum momento, que é, se eu converto 1%, 99% não comprou. Acho que todo mundo tem essa inquietação em algum momento, sabe? Você pensa, putz, que legal, converteu 1%. Então, tem uma conversão muito animal, assim, 5%, 10%. Eu me lembro, por exemplo, no começo do mercado, você fazer um webinário, uma live para poder lançar, na época não chamava live, chamava webinar. Você fazer um webinar para poder lançar e converter 10% era o normal. Mesmo assim, 10% quer dizer que 90% não comprou. Então, desde aquela época, eu já me incomodava, eu estou vendendo para minoria. E qual é a grande luta de todo mundo do mercado? É o que eu vou fazer para aumentar essa minoria. Então, as pessoas melhoram o e-mail para poder levar de 1 para 1,5%. As pessoas usam o WhatsApp para poder levar de 1,5 para 1,7%. Fazem todo o funil de recuperação para levar para 2%, sabe? Então, todas essas melhorias, elas são incrementais. Elas vão melhorando um pouquinho, cada elas vão somando, né? Cada uma soma a outra e tal. E isso sempre ficou batendo na minha cabeça. Cara, tudo isso que a gente faz, e eu faço essas coisas todas, tudo isso que a gente faz, elas são melhorias incrementais. Elas, ainda que elas dobrem o faturamento, ainda é incremental, porque você deixou 97%, 98% das pessoas de fora. Então eu pensava, tem um outro jeito, tem que ter um outro jeito de fazer isso, tá? E aí juntou com outro pensamento que eu sempre tive, que é o seguinte, a gente não pode achar que a gente inventou a roda, porque a galera do digital acha que inventou a roda. Esquece que existem coisas no mundo offline que são fundamentais para trazer para o mundo online. Para essa coisa do vender 1 a 1, por exemplo, era assim, pô, vender para 1 a 1, tá, assim, não faz sentido, nada a ver, ó, a gente vende para todo mundo, né, faz uma cópia que é para todo mundo, pá. E eu ficava pensando, o que tem no mundo offline que eu poderia trazer para o mundo online e que poderia transformar isso? E aí você tem que olhar para quem é maior que você. Então tem empresas que são gigantes assim, né? Você olha, sei lá, a Prudence, por exemplo, é a empresa que tá na área de saúde, é uma empresa bilionária. E como é que os caras eles fazem lançamento? O cara faz perpétuo, então o cara faz venda no telefone. Então foi aí que eu comecei a pensar, o meu jeito de aumentar é vender o ano. E aí eu comecei a fazer conta, pô, tenho 500 mil pessoas no lançamento, tenho 495 mil pessoas para ligar, porque 5 mil já compraram. 495 mil. 2 meses depois eu vou fazer um outro lançamento. Então eu tenho que esgotar 495 mil em 2 meses. Como é que eu falo? 495 mil em 2 meses. Se eu falar com 50 por dia, aí você divide isso por 50, aí quantos dias, aí quantas pessoas, eu comecei a fazer conta. Caraca, bicho, eu tenho que ter 800 pessoas. Sabe? Eu comecei a fazer conta, assim, nisso daí. Mas eu comecei a pensar algumas coisas com relação a isso. Eu pensei, pô, primeiro, esse cara se fala.
Porque eu não vou ter 800 pessoas se o cara se pagar. Segundo, eu tô gerando emprego, que é uma coisa muito massa, sabe? Que é legal, pô, você tem um monte de gente que você tá ajudando outras pessoas e tal. E terceiro, que muda a história da empresa toda, né? Então eu já pensava isso lá atrás. Eu só não sabia como fazer. E aí eu comecei a pesquisar, e foi o mesmo caso da internacionalização. Testar, errar. A gente passou um ano errando, até achar o jeito certo de fazer o comercial. Mas aí também na hora que acertou, assim, ó, em 4 meses, fez 8 dígitos só no comercial. Show. E sobre esses erros, durante esse ano, quais foram as primeiras implementações e tal que você tirou? Nossa, teve só isso. Teve muito erro. Por exemplo, as primeiras coisas que eu percebi, essa galera tinha um fixo que era um fixo confortável. Então ali eu achava pouco, mas eu descobri que era confortável. Então essas pessoas vendiam pouco porque elas estavam felizes com o fixo. Foi a primeira coisa que eu percebi, tá? Então eu tinha um time que tinha lá 20 pessoas, por exemplo. Em todo dia tinha 20 pessoas. Mas ele não rendia bem, porque essas pessoas estavam felizes com o fixo que elas recebiam. E aí não quer vender bem, tá? Outra coisa um vendedor, você imagina que o cara vai escutar uns 20 nãos para ouvir um sim. Então ele tem que ter uma cabeça muito blindada, sabe? Então você tem que fazer um tratamento na cabeça do cara assim, diário, né? Isso a gente não tinha. A gente não tinha uma pessoa que ficasse todos os dias lidando com ele, botando a cara pra cima, vai, sabe? Outra coisa vendedor não pode ser, pelo menos para nós, o que funcionou. Não é assim, você não vai premiar o melhor vendedor do mês. Isso não existe, sabe por quê? Se você, Gabriel, vai ganhar um prêmio por ser o melhor vendedor do mês, você nunca vai pegar aquilo que funciona para você e vai ensinar para os outros. Então eu vou ter um vendedor foda, top, e vou ter 19 ruins, sabe? Então eu tenho que premiar sim você por ser muito bom, mas não por ser melhor do que os outros. Isso é uma coisa que a gente aprendeu também, sabe? Então eu tenho que te premiar por distribuir o conhecimento para os outros. E aí isso também é todo dia, toda semana. Para essas coisas, várias coisinhas, né? Mas isso, por exemplo, faz toda a diferença do mundo. Porque você vai descobrir um jeito muito animal de vender bem, a Júlia vai descobrir um outro jeito muito bom de vender bem, o pai vai descobrir um outro jeito muito bom de vender bem, e aí a gente vai começar a criar uma universidade comercial. Hoje a gente tem uns 10 jeitos diferentes de vender só nessa área, por exemplo. Então uma pessoa nova que entra, ela já tem uns 10 jeitos validados de vender bem. Ela pode até desenvolver um 11º jeito, mas ela tem jeitos bons de vender. Essas coisinhas que levou muito tempo para poder entender. Para quem tá falando bem perto, com ticket macho, vai apenas fazer ticket comercial também. Vai do mesmo jeito. Aqui o que a gente faz, na verdade, a gente separa times comerciais para tipos de produtos diferentes. Porque o cara que tá no perpétuo, o time comercial é o time perpétuo, tá? Ele vai vender todo dia. Nosso time vende todo dia. Não é porque o carrinho fechou que parou de vender, que o time comercial parou de vender. Ele vai vender todo dia. Agora, o grande lance é o ticket baixo, né? Então, você vai ter que fazer um percentual que você vai dar para esse cara é maior do que o percentual que eu dou num ticket mais alto. Então, qual o grande lance? Por exemplo, eu tenho aqui na empresa um produto de R$50, eu tenho produto de 500, eu tenho produto até de 450 mil. Eu tenho o mesmo percentual para cada coisa. Então eu tenho um percentual médio ali, por exemplo, de 8%, tá? Eu não vou dar 8% de 450 mil pro cara. Mas eu também não vou dar 8% pro cara de R$50, senão o cara não vai ganhar nem R$5 naquela também. O que vai querer fazer? Você tem que calcular um valor que é legal pro cara, para valer a pena ele ligar, vender, chamar, entendeu? Eu fui sócio de uma empresa que vendia facas. Eu entendo, sabe? Os caras vendiam facas de churrasco. E eles tinham um time de venda, muito bom, inclusive, o time de vendas. E esse time ganhava no upsell. Eles ganharam. Então o cara tinha um produto barato, vendia as facas, eram até baratas e tal. E as facas muito boas, tem toda a coleção em casa, inclusive. Então eu sou mais sócio dos caras, mas eu penso lá.
E eles ligavam, esse time ligava para dar boas-vindas, saber se recebeu, para lá, se recebeu o traqueamento, aquela coisa toda, e fazia um upsell. E esse time ganhava percentual maior no upsell. Então o lance é como você vai desenhar essa remuneração do cara. Quando a gente criou, por exemplo, o MCM, a gente já pensou nas especificidades, porque a gente vive cada uma das especificidades. Porque aqui na empresa a gente tem recorrência, a gente tem perpétuo, a gente tem high ticket, e cada um desses tem um tipo comercial que é diferente. Agora, ainda mais para o campo de modelos de negócio, eu queria saber, na sua opinião, de quanto tempo a gente precisa revisitar o modelo de negócio? Ele é uma coisa que perdura por muito tempo. Cara, essa pergunta é a pergunta do milhão, assim, porque o que acontece com o modelo de negócio? O modelo de negócio é o norte, né? É para onde eu quero ir, mas eu posso ir de várias maneiras diferentes. Então, sei lá, vamos supor que eu acabei de voltar do Peru, né? E eu fui conhecer Machu Picchu. E eu fui conhecer Machu Picchu no terra, né? Eu peguei o trem, o trem tinha todo o jeito bonito de você... tinha um teto panorâmico, você poder ver a montanha, não sei o que, me deixou no pé da montanha. Aí deixou no pé da montanha, você pega um ônibus e te deixa lá na montanha, tal, não sei o que. Eu conheci uma moça na volta que ela fez um passeio de 4 dias. Você sai no meio da floresta, faz isso aqui, a gente estava indo para o mesmo lugar. Tá? O que eu estou querendo dizer com isso? Eu acho que nenhuma empresa digital sem norte sobrevive, tá? A gente tem que desenhar o nosso modelo de negócio. O que tá no modelo de negócio? Porque a gente fala, parece tão genérico, né? Modelo de negócio. Modelo de negócio é assim, quem são as pessoas que eu quero atender, o que eu estou oferecendo para essas pessoas, quais são as maneiras que eu vendo isso, quais são os jeitos que eu monetizo, quais são os recursos que eu uso para poder oferecer isso para essas pessoas. Né? Só que às vezes você vai descobrir atalhos ou maneiras de monetizar coisas que você não monetizava antes. Então você olha lá, Netflix, por exemplo, os caras monetizam para assinatura, você paga uma assinatura para assistir Netflix. Mas de repente eles descobriram que eles podem monetizar o anunciante que quer ter um anúncio meio escondido dentro da série. É um outro tipo de monetização, né? Ou, sei lá, o YouTube vive testando novos jeitos de ganhar dinheiro. É um anúncio curto, é um anúncio que você pula, é um anúncio no bem do vídeo, ou então é uma assinatura para um produtor de conteúdo e ele ganha um percentual. Então, o jeito de monetizar não é o modelo de negócio. O modelo de negócio eles estão oferecendo vídeos, eles têm produtores de conteúdo, eles têm, sabe, você tá entendendo que tem todo um negócio. O modelo de negócio tem que estar mudando o tempo inteiro, é muito vivo, né? O que a gente costuma fazer aqui na empresa? A gente tem um planejamento trimestral. E aí, a cada trimestre, a gente dá uma olhada se aquelas coisas foram cumpridas e a gente dá uma revisada em coisas que vão surgindo dali. E o que eu já aprendi é o seguinte, eu até uma vez estava conversando com um colega, até vou falar o nome dele, que ele não tem problema com isso, que é o João Bogato. O Bogato está no mercado há bastante tempo, ele ensina copy. E uma vez estava com ele numa viagem, a gente tinha ido para Dubai. E o Bogato não faturava 10 milhões por ano aí. E ele falou assim, cara, o que eu faço para faturar 20 milhões no ano? Aí eu falei, você fatura 10 primeiro. Aí ele riu da minha cara e falou assim, como assim? Então eu falei o seguinte, é porque você primeiro, você tem que saber como é que você fatura 10. Na hora que você estiver no caminho de faturar 10 reais comigo, como é que você fatura 20? Porque tem coisa que não adianta eu te falar agora. Você só vai aprender na hora que você estiver fazendo como faturar os 10, tá? E aí eu vou te falar uma coisa agora que é o contrário disso que eu disse, mas é porque eu já tô grande. Que é o seguinte, depois que eu comecei a ficar maior, e aí já cheguei em 10, cheguei em 20 e tal, e fui aprendendo essas coisas, eu comecei a fazer um exercício mental, que é assim, a gente tá na casa dos 9 dígitos, né? Mas eu comecei a pensar, como é que eu faturo 1 bilhão? Porque aí, aquilo que eu tenho que achar outras soluções. Quando eu tava falando do time comercial, que eu falei que as melhorias eram incrementais,
Porque, mudar o WhatsApp, mudar o e-mail, é um negócio que vai de 1 para o e-mail, vai para 2, mas o comercial faz dar outros saltos. Quando você para de pensar assim, eu quero ir de 10 para 15, que, cara, você faz lançamento e você fatura 10 e você quer faturar 15, você vai melhorar teu tráfego. Agora, você faz lançamento e você fatura 10 e você quer faturar 100, você vai parar de fazer lançamento. Você vai fazer outra coisa, sabe? Aí já vai mudar o modelo de negócio. Então, é esse tipo de raciocínio que eu comecei a fazer na minha vida. Como é que eu faço BIM? Putz, eu tenho que ter um produto de massa que faça isso, que chegue em outras pessoas, que tal. Aí você começa a achar outras soluções. E aí você tem que... Só que são soluções que você não está acostumado, porque você não viveu. É que, por exemplo, você vai andando, e no meio do caminho você vê que aquilo que você planejou não é o que resiste ao campo de batalha. E você tem que redesenhar o modelo do negócio. Mas sempre, por mais que você redesenhe ele toda hora, se você não tiver, você não vai para lugar nenhum. Então, agora falando mais experiências de longo prazo, você deu um negócio muito bom. De forma você começou e tudo que você aprendeu nesse meio tempo, eu queria saber se você vê que existe alguma diferença que era muito crucial no mercado digital de 2013 para de 2023. É totalmente diferente, são dois mercados diferentes. Quando a gente começou em 2013, eu sou da primeira turma do fórum de lançamento, estava tudo por ser feito. E isso tem um lado bom e um lado ruim. E a gente costuma dizer que era a época das vacas gordas, né? Então, era a época que, por exemplo, eu fiz meu primeiro lançamento de semente, eu fiz 6 dígitos. Hoje isso é difícil, são tipo assim, né? Mas assim, fiz 6 dígitos, primeiro lançamento, sabe? Meu primeiro lançamento de metade deu errado, tá? Mas é porque eu fiz cagado. Mas daí o primeiro lançamento direito que eu fiz 6 dígitos. E eu peguei esse dinheiro, investi e fiz 7 dígitos. Então era assim, tá? A época das vacas gordas mesmo, tá? Tava tudo por fazer, ninguém sabia como fazer, mas não tinha tanta concorrência. Então a gente errava muito mais do que era hoje, mas a gente tinha menos concorrência, então as coisas eram mais simples. O mercado foi se profissionalizando ao longo do tempo, né? E esse profissionalizar, ele é interessante sobre vários aspectos, assim. Então, hoje não existia o cara que era só trafficker, o cara que é copywriter, o social media, já disse, né? Tanto que eu fazia todas as coisas, eu editava um vídeo, noção como eu editava meu vídeo. Mas eu falo essas coisas todas. Então, hoje a gente tem esses profissionais todos, tudo. Todos esses mercados são mais maduros, eles são mais concorridos, mas ao mesmo tempo eles trazem oportunidades diferentes. Só que você precisa ser mais profissional. Você não vai... O que eu acredito é assim, a oportunidade continua lá. Só que você não vai fazer 6 dígitos de cara igual eu fiz, mas você continua podendo ficar a vida toda. Eu tenho muito mais amigos que quebraram no iniciozinho do mercado do que gente que quebra agora, tá? Eu tenho muito mais amigos que ficaram milionários no iniciozinho do mercado do que gente que fica milionário agora, rapidinho. Então, era muito mais altos e baixos lá, agora é um pouco mais estável, tá? Só que aí tem um problema, desse mais estável, desse mais profissional, é que você precisa não só profissionalizar de verdade, mas aprender o que os outros não sabem. Tá, então pensando que você é uma pessoa que tem uma certa experiência em escalabilidade, eu queria saber se você tem algum tipo de estratégia que você segue, ou se é tudo mais voltado para o teste mesmo. Eu tenho sim, é legal essa pergunta, porque as pessoas acham que essa coisa do mercado é tudo na louca, né? E eu tenho uma estratégia que eu sigo e que ela não serve para todo mundo, porque tem que ter sangue frio, tá? Que ela chama Blitzscaling. O Blitzscaling é a mesma estratégia da Amazon, por exemplo. E vou dar um exemplo mais prático, mas também é a estratégia do Uber. Blitzscaling é o seguinte, você cresce, o foco maior é dominação de total espectro. Você cresce a todo custo, numa velocidade máxima que você puder, em detrimento de estar com tudo perfeito e bonitinho. Tá? Tem gente que tem que estar tudo arrumadinho, organizadinho e tal,
E aí depois crescer. Eu cresço e na hora que eu cresço, diminui às vezes algum lucro de alguma coisa, vai desorganizando as coisas, e aí meu time tem que ir atrás, organizando e fazendo as coisas, né? Vou dar um exemplo muito claro, por exemplo, o Uber, ele vai gastando dinheiro, a gente dá lucro, o Uber não dá lucro, tá? Qual que é o grande lance do Uber? Ele vai dominando todos os países, todos os mercados e tal, e ao mesmo tempo, ele vai investindo desesperadamente em maneiras de ele dar lucro. Onde ele mais aposta hoje em não ter motorista. Carros autônomos. Na hora que eles tiverem carros autônomos, eles já são donos do mercado. E aí eles dominaram o mercado todo, não tem como competir com eles, e eles têm lucro. Então eles dominaram tudo. Isso é uma estratégia de Blitzscaling, tá? A Amazon, ela dominou todo o ecossistema. Cara, é difícil. Hoje na Amazon, você chega nos Estados Unidos, assim, compra de supermercado, remédio, tudo. É quase impossível você competir com a Amazon. E ao mesmo tempo, teve uma época que a Amazon deu 2% de lucro e os caras bateram no CEO, como assim? Que não era pra dar lucro, porque os caras estarem dominando todo o negócio. Aqui no nosso caso, a gente dá lucro, porque o nosso modelo de negócio do digital é um modelo de alta lucratividade, mas ao mesmo tempo eu quero dominar tudo. Eu quero ter todo o ecossistema e a gente vai expandindo, e só que eu sei aquilo que eu falei, a gente vai fazendo e vai melhorando. Vai fazendo e vai melhorar. Mas eu quero ter o ecossistema a plataforma, aí é o produto físico e tal. E às vezes quando eu sento com os líderes assim, isso é um cabrão maluco. Mas assim, a gente vai fazer, vai desenhando e o negócio fecha aqui em cima, assim, tá? Mas tem um jeito de fazer isso. Tem um livro muito bom sobre isso, inclusive, que chama Blitzscaling mesmo. E eu aplico ele ao pé na letra, assim, né? Eu já aplicava antes de ler. Depois, quando me deram o livro de presente, eu pensei, cara, parece que foi escrito por mim. Mas é porque eu acredito nisso. Inclusive, até vou falar uma coisa bem interessante. Hoje o mercado, tem muita gente que aposta no high ticket. Tem muita gente que vai lá e fala, pô, mas high ticket dá mais lucro, dá mais dinheiro, tá, não sei o que, é legal. Ao invés de você vender 1000 tickets de R$1 e ganhar 1000, você vende um ticket de 1000 e ganha a mesma coisa, tal. Eu não acredito nisso. E olha que eu tenho high ticket aqui, no Dashboard Business School, a gente tem high ticket e tal, não sei o que, porque eu quero dominação de alto espectro. Mas eu acredito que uma das coisas que separa você da concorrência e cria um fosso entre você e a concorrência é a audiência. Isso faz parte do Blitzscaling também. É audiência. Então, o Uber é porque é todo mundo. O YouTube vai ser concorrente do YouTube, sabe? E aí também tem fatores de rede, né? Que é uma outra coisa que faz parte do modelo de negócio, né? Que cada pessoa que entra fortalece toda a rede, né? Então você não vai... É difícil você criar um concorrente do Uber, porque... Por que eu vou ser motorista do concorrente do Uber se não tem tanto cliente? Ou por que eu vou ser cliente se não tem tanto motorista, né? Esse é fator de rede. Quanto mais gente entra, mais fortalece, né? Por que eu vou ser um produtor de conteúdo no concorrente do YouTube se não tem tanta gente que assiste? Por que eu vou assistir uma coisa que é concorrente do YouTube se não tem tanto produtor de conteúdo? Sabe? Essas coisas estão interligadas. Isso tem a ver com audiência, tem a ver com uma série de coisas. Então, eu acredito em ter o ecossistema todo. E cada pessoa que entra fortalece todo o ecossistema. Mas eu acredito que a audiência cria um força entre a gente e o nosso concorrente. E eu já entrei em live de gente que tenta ser nosso concorrente, assim, e tinha 60 pessoas, deu pena, cara. Porque a Tati faz live em espanhol, tem 30 mil pessoas. É diferente, assim. E aí, eu me lembro que na época eu pensava assim, se eu fosse nosso concorrente, eu atendia no 1 a 1 com excelência, porque não adianta o cara querer ser concorrente nosso na quantidade. E aí eu tenho uma cabeça tão maluca que eu pensei assim, mas eu não vou deixar o cara fazer isso. Aí a gente foi lá e criou um negócio que a gente atende no 1 a 1. Ou seja, a gente tem um negócio numa escala brutal e a gente atende no 1 a 1. Né? Isso é dominação de amplo espectro, sabe? Eu brinco que lá em casa não é pique cérebro, é pique. A gente acorda e fala, o que a gente vai fazer hoje? A mesma coisa, fazemos todos os dias, tentar dominar o mundo, sabe? A gente acredita nisso. Ah, porque eu sou megalomaníaco? Não é isso. Eu não sou megalomaníaco. É porque eu acho que primeiro que a empresa tem que crescer mesmo, porque outras estão crescendo, senão a gente vai ficar para trás. Eu acho que isso dá segurança,
inclusive para os meus filhos, que um dia vão herdar a empresa, e dar oportunidade da gente fazer o bem, inclusive. Porque quando a gente atende um monte de outras pessoas, se eu estou atendendo pouca gente, eu estou levando aquilo para pouca gente. Cara, se eu estou levando para um monte de gente, eu estou impactando positivamente na vida de um monte de gente, sabe? E eu tenho a capacidade de impactar no mundo. Inclusive, internacionalizar tem a ver com isso. A Tati, a gente viajou agora, e de todas as coisas que a gente fez na viagem, me deixou mais feliz foi o guardinha no convento me falar: doutora Tatiana, eu comprei seus vícios, sabe? Então, tudo isso tem a ver com o nosso impacto também. Mas é Blitzscaling o nome do método que eu sigo. Legal. E daí a gente finalizar assim. Você já fez muita coisa, então qual o momento atual dos seus negócios? O que você imagina daqui pra frente? Eu imagino, eu não sei se eu guardo a minha idade, porque eu tô com 46. Já faz tempo que eu penso cada vez mais no meu impacto, no meu propósito, né? Eu não penso em crescer por crescer, né? Isso, eu penso muito no propósito, como eu vou impactar a vida das pessoas, o que eu levo para a vida das pessoas, né? Então, eu voltei a ser expert, por exemplo. Eu não queria mais ser expert, eu queria ficar nos bastidores. Eu voltei a ser expert porque eu senti que eu tinha um propósito, que era mostrar para as pessoas que a gente pode crescer, ser um grande empresário, impactar na vida das pessoas sem abrir mão dos princípios cristãos, sem abrir mão de valorizar a família, os filhos, qualidade de vida. Eu acho que essas coisas que eu falo, pouca gente fala, sabe? Então isso eu tomei como um propósito de vida, assim. Então, eu faço por causa disso, né? Agora, com relação à empresa, eu comecei a pensar cada vez mais como é que eu vou impactar mais pessoas, né? Então, assim, eu não vou contar as coisas assim, mas eu tenho pensado muito como é que a gente vai impactar milhões de pessoas no mundo com saúde natural, de um jeito barato e disruptivo. Eu penso muito nisso, sabe? Cada vez que eu viajo e eu vejo um país mais pobre, eu viajei agora e eu vi muita pobreza, sabe? E eu ficava pensando, essas pessoas não têm acesso à saúde direito, né? Então isso só fortalece o que eu já venho pensando há um tempo, assim, de mudança de algumas coisas que a gente está fazendo na empresa, assim, de coisas de baixo custo e tal, mas com muita qualidade, porque eu quero ser disruptivo nesse ponto, sabe? Levar saúde natural, não invasiva, em larga escala, para o mundo inteiro. Isso eu acho que é uma coisa que a gente vai impactar muito. Bom, é isso. Vamos finalizando aqui. Mais só roda digital. Esse roda digital foi um pouco diferente interno. Acho que a gente vai fazer alguns internos também. A minha equipe já tinha pedido isso, né? Se você está em Brasília, nos arredores de Brasília, quer saber quando que a gente vai ter o roda digital presencial para você poder vir, participar e tal, manda uma mensagem, entre em contato com a minha equipe e tudo, para a gente poder avisar você. Se não, se você está à distância, você pode mandar pergunta, não tem problema, a gente responde as suas perguntas também. Eu tenho boa paciência, maior carinho do mundo. Aliás, eu sou grato pelas suas perguntas, porque me permite poder gravar mais conteúdo, poder falar com você. E eu espero que de alguma forma possa ter impactado na tua vida também, tá? Deixa seu comentário, segue, você já sabe como funciona, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo, viu? Fica com Deus.